não seria plausível, Arendt se pergunta, não seria plausível sustentar que se há risco para o mundo, ou para a política, seria melhor sacrificar a verdade? Se as mentiras forem, como a miúde, elas parecem ser utilizadas como um instrumento para supostamente evitar uma violência maior, elas não estariam justificadas? Ou seja, se um governo usar a mentira para evitar uma violência, ela não se justificaria como algo menos, como um mal menor? Sim, responde Arendt, se nós pensarmos a política em termos instrumentais, ou seja, se nós pensarmos a política na lógica dos meios e dos fins. Não obstante, seria preciso aqui ressaltar, desde já, que esse é para Arendt um grande equívoco, né? A gente conceber a política de forma análoga que a gente concebe, por exemplo, a fabricação de um objeto, como uma mesa, né, onde se apoia esse computador aqui. Ora, no caso da fabricação de um objeto, dessas atividades de fabricação de objetos, nós sempre nos pautamos por esta noção de meios e fins. Por exemplo, o que me interessa é saber quais são os meios para fazer uma boa mesa, né? Uma madeira que se sustente, uma madeira durável, ou uma forma de construção que barateie essa mesa para sua venda. Ou seja, o que preside a fabricação de um objeto é sempre essa relação de meios e fins, e esse objeto tem um fim, né? Quer dizer, chega uma hora que a mesa está pronta. Então ela tem um fim porque acabou-se, ela está pronta. E ela, se eu for um bom marceneiro, ela corresponderá exatamente àquilo que eu imaginava quando eu comecei a fazê-la. Eu posso traçar um plano, fabricar uma mesa tal como eu planejo, e o resultado final, se eu for hábil, será exatamente uma boa mesa. Trata-se, portanto, de escolher os meios em função dos fins. Ora, Arendt diz, isto não é verdadeiro para a política por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque a ação política, a ação humana, tem sempre resultados da ordem do imprevisível. Ou seja, a gente pode falar algo ou tomar uma ação visando um fim, mas nós temos a ampla experiência de que, por vezes, aquilo que a gente visa não é o que acontece. Então, eu vou pegar um exemplo simples. Por vezes, nós falamos algo com uma intenção irônica ou carinhosa, e o nosso interlocutor entende essa nossa frase de uma maneira completamente diferente. E nem sempre nós sequer temos meios de refazer isto, ou seja, não tem essa teclinha na ação humana, essa tecla do Word que é desfazer, né? Ou seja, a ação, as palavras humanas são da ordem do irreversível. Esse é o primeiro ponto. E mais, elas são sempre da ordem do indeterminado, não é? Por vezes, se faz uma ação visando um fim, e o que nós encontramos é algo completamente diferente daquele fim visado. Eu sempre dou o exemplo do que a ditadura militar fez no plano das políticas públicas de educação ao criar cursos técnicos. O fim era muito claro, né? Havia uma pressão pela entrada, na classe média, pela entrada no âmbito das instituições superiores, né? A entrada na faculdade. Esses alunos que queriam entrar ocupavam a rua, as universidades públicas eram um lugar de politização, e eles falaram, temos uma ideia mágica, faremos cursos técnicos profissionalizantes que diminuirá a demanda por cursos superiores e despolitizará a formação. E assim foram criadas escolas técnicas federais, escolas técnicas estaduais, dentre elas uma que eu frequentei, a Escola Comercial Professor Camargo Aranha. E o que aconteceu? Essas escolas técnicas acabaram por recrutar a elite escolar da escola pública, foram lugares de imensa politização, e todos os meus colegas, todos, sem exceção, prestaram vestibular para áreas completamente diferentes daquilo que eles haviam estudado. Eu, por exemplo, sou técnico em turismo, né? Nunca emiti uma passagem, e fui fazer um curso de filosofia. Ou seja, tiro pela culatra, né? Muitas vezes, uma ação política resulta em algo que não é aquilo que se esperava. Daí porque, para Arendt, a lógica que deve presidir a política, assim como a lógica que preside a educação, não é a de crer que nós fabricaremos algo sobre o qual nós temos total domínio, né? Por exemplo, formar um cidadão crítico e reflexivo. Mas é antes reconhecer que os efeitos, por exemplo, de uma formação educacional, são sempre da ordem do imprevisível. O que sabemos nós do que será a reação do aluno à leitura de um texto de Guimarães Rosa, a um poema de Carlos Drummond de Andrade? Não jamais poderemos controlar isto. O que sabemos nós
quais serão os resultados de uma iniciativa política como as passeatas de 2013. Nós não sabemos. Né? Portanto, nesse sentido, para Arendt, nós não poderíamos nos comportar no âmbito da política como no âmbito da fabricação. Ao contrário, no âmbito da política, são as nossas atitudes, os nossos atos devem encarnar os princípios pelos quais nós lutamos. Por isso que não faz nenhum sentido, na política, fundar a ditadura do proletariado, para Arendt, como forma de conseguir a liberdade. A liberdade se afirma aqui e agora pelos nossos atos. Né? Então, essa é uma distinção fundamental da Arendt entre o campo do que é da política e do que é da fabricação.